Olá, meu amigo, olá, minha amiga mais saudável. Como você está? Eu espero que esteja muito bem e eu quero te fazer uma pergunta. Você já ouviu falar de fibras alimentares, não é mesmo? A fibra alimentar passou a ter sua importância reconhecida e ser recomendada na alimentação devido ao aumento da incidência de algumas doenças crônicas. Vê se você se lembra de alguma delas, se você já ouviu falar. Obesidade, doenças cardiovasculares, diabetes, colesterol alto, entre outras tantas doenças crônicas não transmissíveis que nós temos hoje em dia. Essas doenças acabaram surgindo como resultado de um estilo de vida em populações dos centros urbanos, principalmente de países desenvolvidos ou em desenvolvimento. Isso aconteceu à medida que os alimentos naturais foram sendo substituídos pelos processados e refinados. Quando você encontra em determinado país, na história desse país, a migração das populações rurais para os centros urbanos, você tem uma modificação nos hábitos alimentares dessas pessoas, né? Agora, que tipo de alimento forma a base da alimentação delas? A base dessa alimentação geralmente é formada por carnes, cereais refinados e açúcar, e todos eles são pobres em fibra alimentar. Como resposta a isso, farinhas provenientes de diferentes grãos, sementes, cascas e hortaliças têm sido amplamente utilizadas em várias preparações, como pães, bolos e massas alimentícias, porque eles trazem grandes benefícios à saúde. Além das fibras alimentares, esses produtos elaborados com estas farinhas podem fornecer ainda vitaminas, proteínas, minerais e carboidratos, que vão contribuir para a redução do risco de várias doenças, como câncer, diabetes, obesidade e doenças cardiovasculares. Uma dessas farinhas super nutritivas é a farinha de berinjela. Quando nós falamos de composição da farinha de berinjela, eu dei uma grande investigada aqui e eu descobri vários artigos que trazem análises laboratoriais da composição dessa farinha. E eu descobri que nessas análises, a variação dos macronutrientes, que são aqueles nutrientes que o nosso corpo precisa de uma maior ingestão deles ao longo do dia. Nós encontramos o seguinte, a respeito desses macros, né? 8 a 32% de proteínas, 2 a 3% de gordura e 30 a 70% de carboidratos, a depender de que tipo de berinjela, que região ela é produzida e tudo mais. Dentro dessa classificação de carboidratos, nós encontramos as fibras alimentares. Agora, veja bem, olha a quantidade de fibras. Por falar nisso, comenta aqui se você sabia que a berinjela tem em pó, né, tem tanta fibra assim. A farinha de berinjela pode conter até 42% de fibras na quantidade ingerida. É bastante fibra ou não é? É bastante, né? E isso é ótimo, porque isso pode trazer muitos benefícios. O uso da farinha de berinjela traz benefícios em tratamentos de diabetes, cólera, bronquite. Porém, entre as propriedades medicinais dessa farinha, o que ganha destaque é o controle do colesterol. Por causa do alto teor de fibras da farinha de berinjela, ela ajuda a regular a absorção dos carboidratos pelo organismo e aumentar a sensação de saciedade na refeição. Também apresenta benefícios no controle de gordura no fígado. Exatamente, aquela esteatose hepática que você já ouviu falar do seu médico. E como é que eu faço para usar a farinha de berinjela? Uma ótima sugestão para a utilização dessa farinha é em massas. Pães, bolos, tortas, enfim, o que você quiser. Um estudo realizado no Paraná teve como resultado uma boa aceitação até mesmo de crianças de 7 a 10 anos a pães compostos por farinha de trigo e farinha de berinjela na proporção de até 1/5 da receita. Mas isso não limita o seu uso a essas preparações. Você pode empregar a farinha de berinjela em sucos, vitaminas, shakes, sobremesas, enfim. Ela é bem versátil, você pode usar onde você quiser. E quanto é que eu uso da farinha de berinjela, né? O ideal é seguir as recomendações de consumo de fibras diárias. Lembrando que o objetivo é que a farinha de berinjela seja apenas mais uma fonte de fibras e nutrientes, porque é importante você ter, no geral, uma dieta nutritiva. É importante consumir frutas, legumes, verduras, sementes e grãos integrais também. Quanto ao consumo específico da farinha de berinjela, 1 a 2 colheres de sopa de farinha de berinjela já podem te ajudar a usufruir dos benefícios dela.